Pode liberar aí. Bom dia, Rita. Tudo bem, Rita? Bom dia, Fernando. Tudo ótimo, gratidão. Estamos aqui de novo nessa live. Hoje você que está aí em plena natureza. Próxima a gente combina de estar os dois juntos, hein? Maravilha. Tá, logo eu vou estar indo aí nessa praia aí para a gente fazer a live presencial também aí. Lógico, pois então. Convidadíssimo. Muito bom, pessoal. Muito bem-vindos todos os nossos inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Queremos agradecer você. E se você ainda não é inscrito, não perca a oportunidade. Já clica no botão aí inscrever-se, porque nós trazemos um conteúdo de desenvolvimento humano, expansão da consciência e várias ferramentas para que você possa crescer, evoluir e prosperar. E hoje nós vamos falar do nosso livro, que estamos aprofundando esses estudos, que é Você Pode Curar Sua Vida. Né? Esse é um livro fantástico, a descrição está aí com o título do livro, para você também adquirir e acompanhar essas lives conosco aqui. E para começar, nós vamos falar aqui do que está bem na introdução do livro da Luiz Henrique. Eu até fiz aqui algumas anotações. Por exemplo, todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Todos nós passamos por escolhas entre ressentimento de ódio e culpa. E essa é a pequena introdução que nós vamos fazer aqui para você. A responsabilidade das nossas escolhas. Você tem sentimento, você sente, né, o amor ou você sente o ódio? Qual é a escolha que você faz? E durante toda a nossa vida, nós passamos a trazer crenças, né, hereditárias dos nossos pais, que culpam o governo, que culpam o trabalho, que culpam o chefe, que culpam o relacionamento porque ele não melhora, porque ele é chato, porque ele não quer mudar. Então, a culpa sempre é atribuída ao outro. Mas nós fazemos as escolhas, nós traçamos as escolhas todas as vezes que acordamos. Hoje, pela manhã, por exemplo, eu tomei a decisão de sair lá de dentro do escritório e vir gravar aqui, né, em meio à natureza, bem do lado aqui do nosso pé de coloral que a gente tem aqui em casa, pé de coloral. Mais de 20 anos aqui no meu quintal, tem essa árvore aqui linda, com essas folhas que proporciona uma paz interior, que ajuda eu me conectar. Eu piso aqui na minha terra e me conecto com a natureza. Eu poderia escolher acordar de manhã e ligar naquele programa de TV e ficar escutando aqueles programas que trazem aquelas notícias que geram a repulsa e o ódio. Muitos programas, eles geram o quê? Uma insatisfação no sistema, no governo, nos relacionamentos. Eu escolho vir aqui para o meu quintal, fechar os meus olhos e me colocar em meditação. E E só um essas pouquinho, escolhas... rapidinho, Fernando, quando você fala, inclusive, né, Sim, pode assistir pegar. essas questões, traz, inclusive, uma sensação também de impotência. E se a pessoa está travada nessa vida, ela assistindo essas coisas, trazendo a sensação de impotência, porque vê tudo isso acontecendo e não se vê como pode mudar, aí que se coloca, né, sozinho não dá, né, tem que mudar, mas não vê e não enxerga o quê? Ela tá tirando o foco dela para colocar nisso. E aí junta essa sensação de impotência para a própria vida, né? Então, é assim, reforça aquela coisa de não sou bom bastante, né? Eu não sou bom. Então eu me sinto o Exato. quê? Impotente. E aí as minhas escolhas vão em cima desse aprendizado que veio de lá de trás. E assim como você mesmo está falando, das crenças, né? Que são aprendizados daquilo que a gente acredita como verdade absoluta. E a gente acaba replicando isso. Vai lá, Fernanda. Muito bem. Essa questão que você falou, né, está dentro dos tópicos aqui que nós introduzimos. Uhum. Essas são palavras, né,
que as nossas escolhas, elas influenciam a nossa vida, né? Tá lá na introdução do livro, Você Pode Curar a Sua Vida. Então, esse livro, ele traz para você uma visão sobre você. Você começa a olhar para você. E durante toda a vida a gente está sempre olhando para fora, né? Uns 2 meses atrás eu estava num parque aqui em São Paulo, que é o Parque da Água Branca, e algumas crianças estavam sendo guiadas pelo aquele guia do parque, mostrando para elas, né? Criancinha de 4 anos de idade. Então, olha o pato, olha isso, olha aquilo, e as crianças sempre alvoroçadas, com aquela agitação, e sempre sendo levadas para fora. Mas você não vê o guia falar, senta um pouquinho, feche os seus olhos, sinta o canto dos pássaros, o que você sente? Então, nós, desde criança, somos levados a olhar para fora. E a gente não para sentir e perceber o que está acontecendo. Então, essa falta de percepção de quem somos nós leva a uma série de criações indesejadas da nossa realidade. E algumas pessoas, elas estão trabalhando, estão ganhando suficientemente bem, e elas falam, a minha vida não vai para frente, eu não sei o que acontece, tudo que eu faço dá errado, meu relacionamento não dá certo, eu estou na empresa há tantos anos, mas não estou feliz aqui dentro. É porque falta essa questão de entender os seus sentimentos, porque são os sentimentos que fazem toda essa criação. Você pode ter toda a riqueza do mundo, mas se você não tiver, como diz Brian Tracy, a paz mental, você não vai usufruir do que você tem. Então, o problema não está fora, mas a questão está em fazer a escolha do sentimento certo. Não é mesmo, Rita? Sim, então, quando a gente fala, né, desses aprendizados que você trouxe aí, é você inverter, né, essas sensações de impotência, de falta de capacidade, para as sensações de que são positivas, né? Fazer essa escolha. Então, o que você está escolhendo para a sua vida? A gente até comentou naquela live dos 50 tons de renovação né, da criança ali na bicicleta, quer dizer, ela caiu, ralou, passou ali, doeu um pouquinho, mas o impulso dela era voltar a andar de bicicleta, ela foi mais atenta, mas ela voltou a fazer aquilo. Né? Então, ela escolheu estar ali de novo e aprender e ficar mais hábil, né? No andar de bicicleta. E às vezes a gente faz hoje, como adulto, o quê? Tropeçou, ralou ali um pouquinho o joelho, já pronto, isso não é para mim, acabou, minha vida é um caos, né? A gente acaba reproduzindo sensações negativas. E aí traz essa escolha de ficar ali no mesmo lugar. Então, temos que fazer diferente. E como que a gente faz diferente? A partir do momento que a gente olha para o nosso sentimento, olha para o nosso sentir. Porque é nosso, não é de ninguém. Eu hoje posso estar me sentindo super feliz e o Fernando mais feliz ainda. Mas, é pela mesma coisa? Não, né? Por situações diferentes, mas a gente escolhe estar feliz. Aconteceu algo, Rita? Como assim você só vive feliz? Não, às vezes acontece, né, Fernando? Algumas provas, alguns testes, mas quando isso vem para nossa frente, como uma queda de bicicleta, por exemplo, o que é que eu escolho olhar para aquilo? Eu vou sofrer ou eu vou mudar? A dor dói de ficar onde eu estou e tá ruim, como dói enfrentar esse medo, como o Fernando, né, sempre fala assim, desse medo de avançar. Então, dói do mesmo jeito. Então, qual dor eu vou escolher? Fala, Veja Fernando. bem, Rita, como diz a autora, né? É apenas um sentimento, é apenas um pensamento. E um pensamento, ele pode ser modificado. Ele pode ser modificado. É provado cientificamente pela Universidade da Pensilvânia, pela Universidade de Harvard, por várias áreas científicas, que os seus sentimentos eles podem gerar um câncer, um problema emocional, uma manifestação no seu corpo.
Então, se você evita o ódio, a culpa, o rancor, você está fazendo um bem muito grande. Então, o perdão, né? Vamos entrar na parte do perdão, Uhum. perdoar o outro porque algo ele fez lá atrás, no passado, e você traz esse sentimento de culpa, de remorso. Às vezes, na cara da pessoa, ela perdoou, mas, no fundo, ela não fez um trabalho que é o que faz aí a terapia. É um trabalho de limpeza, de ressignificar todas as crenças. Então, um pensamento pode ser modificado. E, às vezes, se você não consegue isso sozinho, é preciso procurar as técnicas de terapia que contribuirão para que você se liberte disso. Uhum. Grandes homens, né? Teve um grande titãs da indústria, ali da época do Rockefeller, por exemplo. Ele chegou aos 99 anos de idade e aí falaram para ele se ele poderia dar algum conselho para as pessoas antes dele partir. Ele falou: durante toda a minha vida eu fui um grande gigante das indústrias, das empresas, do petróleo, e eu sempre ia com coisa, com raiva acima dos meus fornecedores. O que eu ensino para vocês é não guarde culpa e nem ressentimento. E ele tinha pegado, contraído ali um problema de saúde, e ele conseguiu se libertar, mas aí a ficha foi cair tarde para ele. Depois dele dedicar aos seus adversários, sempre mal, ele se arrependeu, mas deixou essa frase: evite o ódio e evite a culpa, porque Uhum. isso traz grandes consequências. E, segundo ele, se ele tivesse tido essa informação antes, ele seria muito mais feliz. Fica à E vontade. quando você fala, né, Fernanda, do perdão, a pessoa assim, mas como perdoar o outro que me machucou? Vamos tirar o foco do outro. O perdão é você perdoar a você, a sua história. Porque sempre quando acontece alguma coisa, vem uma culpa de que isso você teve uma parcela, né, no acontecimento. E aí é onde vem a culpa, vem o ódio por você, até nessa que, como a Luiz fala, né, é uma única frase: eu não sou bom. Então você está trazendo, não é bom por quê? Porque você está trazendo essa culpa. Então traz o perdão para si, entender essa história, né, aprender com ela e não mais sentir a dor dessa história, apenas ser um aprendizado para que esse perdão é para você olhar para isso como um aprendizado, é perdoar a si, é você dar o real valor a esse amor próprio, ao se amar, né, a se apaixonar por você todos os dias. E quando a gente olha para esse passado e a gente faz esse perdão desse passado, dessa sua história, que é, no caso, você, né? Porque aqui o foco é você e não o outro, você abandonando esse sofrimento de passado, deixando ele lá, né? Acreditando que esse presente aqui é que é o capaz de fazer toda a mudança na sua vida. Então, a escolha já começa daí. Eu escolho deixar o passado no passado para viver o meu presente, olhar as oportunidades que estão aqui. Essa tem que ser a primeira escolha. E aí, a partir disso, você consegue alterar tudo isso daqui para frente, porque você está olhando aqui e o que você, né, quando você planta hoje uma sementinha, o que que vem lá na frente? É uma árvore morta ou a probabilidade de ser uma árvore frutífera, né? Então, quando você planta aqui no presente, a probabilidade de sua vida, né, frutificar também é muito grande. E aí é você manter as escolhas. Então, sabe que vai ter que sempre estar regando, né? Tem que sempre estar olhando, sempre estar adubando, assim como você tem que fazer na sua vida. Não é porque você plantou que está acabado. Não é porque eu já escolhi hoje que eu não preciso fazer mais escolhas. Então, essas escolhas, a partir de hoje, elas serão assim, fundamentais para que venham essas mudanças positivas para o futuro. Então, você tá ciente do que você realmente quer,
colocar foco nisso e saber que no meio do caminho vão ter escolhas, porque vão ter sempre as aprovações. Pessoas que não estão alinhadas com você, que pensa diferente, que vai colocar à prova aquilo que você está defendendo. E aí cabe a você saber, não, eu faço isso por isso, isso, vou continuar. Então, escolha. Escolha. E entre essas escolhas, né, a autora vai falar que quando amamos a nós mesmos, essa é a chave principal. Quando você ama a si mesmo, você está à frente em todos esses sentimentos. Você supera todos esses sentimentos. Então, a importância de você se olhar, né? E aí você precisa, como diz o autor Maxwell, do livro Psicocibernética, a autoimagem. Você precisa criar uma autoimagem sobre você mesmo. Então, você, desde lá de pequena, a criança, né? Que a Rita fala muito, a sua criança, ela criou uma imagem, uma autoimagem, e essa autoimagem está tudo certo, que ela criou com o olhar de criança, mas ela colocou tanta fé naquela autoimagem que não ia ser capaz, que o mundo é difícil, que as coisas não são fáceis, que o relacionamento é coisa que não existe. Então, a sua criança colocou isso aí e acreditou. Mas ela está olhando pelo prisma da criança. Uhum. Então, você precisa, como diz a nossa best-seller aqui, a Rita, você precisa assumir o adulto que tem dentro de você. E para aqueles que não entendem, quando a gente entra na constelação, você tem o feminino e o masculino, o pai e a mãe. Você não pode ser só assumir a persona pai, aquele guerreiro que vai, que luta. Você tem que assumir também a mãe, mais amena, mais tranquila, e fica ali relaxada, enquanto o outro também assume a responsabilidade dele. Então você tem que entender isso. Se você não entender isso, você não vai se amar nunca. Para você se amar, você precisa olhar para dentro e ver o que você, lá na infância, criou, com base no exemplo que você ouviu, que você viu, nas brigas de dentro de casa. Né? Geralmente, né, Rita, quem tem uma vida dura, ela está se espelhando no que ela viu lá entre os 5 aos 12 de idade, não é mesmo? Sim, e ainda viu aquela vida dura e aquela criança lá dentro acabou fazendo uma promessa para com ela que ela não iria viver dessa forma. E aí ela começa o pensamento e as ações dela é só para ir contra isso. E ela não para olhar efetivamente aquilo que ela quer. Então, é uma briga eterna e interna, né, com o que ela vivenciou. Aí, por isso que quando eu falo assim, às vezes você reproduz igual ou reproduz a mais para fazer diferente, né, ou expurgando aquilo que você fez, mas com o olhar ali e não o olhar em você. Né? Tipo, de repente, aquilo pode ter sido para aquela criança muito traumático, mas tem um fundinho ali de um ensinamento. Então, eu pego essa parte e faço a diferença, né, no restante. Não reproduzo igualmente o que eu ouvi. Porque esses pais, né, são despreparados, foram como eles também aprenderam. E às vezes até a inconformidade do que eles aprenderam, do que eles viram, eles fizeram diferente com você. E não deu certo ou não foi o esperado, por quê? Porque a gente continua olhando para fora, a gente não olha para dentro. O que eu preciso fazer? Então, quando a Luiz fala, né, somos 100% responsáveis, esse 100% responsável, a responsabilidade, quem tem é o adulto. Criança não é responsável. A criança está ali para aprender. A responsabilidade é do adulto em ensinar, em prover, em proteger, em estimular e impulsionar essa criança para a vida. A criança ela não tem que ser responsável por nada disso. Só que como adulto aprendeu a ser responsável, às vezes, desde pequeno, já quer que o filho ou aquela criança que está na frente dele também seja responsável desde pequeno. E não ensina, não impulsiona, não diz como. Né? Fala assim, às vezes tem aquela preocupação imensa com dinheiro.
né? Fala, dinheiro não dá em árvore, aproveitando que você está aí, dinheiro é sujo, dinheiro tem que ralar muito para ter dinheiro. A verdade é que aquela pessoa só está dizendo assim, ó, dê valor ao dinheiro, ele não pode ser maior que você. Só que aquela pessoa não sabe dizer isso, e você só fica com a frase que foi dita. E aí, por exemplo, a Covid veio, né? Dinheiro podia estar com vírus. Olha que perfeito. É sujo. Então acaba caindo também naquele aprendizado. E na verdade, não, cuide desse dinheiro, né? Faça ele florescer. Olhe para ele como uma árvore. Ele dá em árvore, ele não dá árvore, mas ele é como uma árvore, porque ele frutifica, ele fertiliza, ele provém coisas boas para a gente, assim como a árvore também, né? Então, entender essas coisas e fazer esse ressignificado. Então, já deixo essa aqui. E a responsabilidade de fazer esse ressignificado é de cada um. Eu não posso fazer isso pelo Fernando se ele não tiver predisposto a, né? Ele precisa assumir essa responsabilidade e fazer a escolha de que, sim, eu quero transformar isso. Então, dinheiro dá em árvore? Não, dinheiro é uma árvore, porque ele frutifica, ele fertiliza, ele promove coisas boas para todos, não é só para um. Né? Fernando está aí debaixo hoje dessa árvore. A semana passada eu estava abaixo da sombra de uma árvore, né? Ele colhe esqueci como é o nome do pozinho, do coloral. Floral. Aí, da Curupum, árvore. né? As folhas são folhas, né, curativas. Então, é imensidão de coisas que são positivas. E a gente só olha para a questão de dinheiro não dá em árvore. Exatamente. Então, para a gente poder finalizar, pessoal, vamos olhar aqui o ponto essencial do livro, né, em si. Amor próprio. Isso. E o passado, não olhe para o passado. Com esse olhar que você olha, você pode olhar para o passado, mas coletar o que foi bom e ressignificar todo ele. E para você conseguir trazer um novo prisma aí para a sua vida, gerar mais prosperidade, melhorias no relacionamento, né, na realização dos seus sonhos, precisa você estar com essas pessoas. Por isso, nós fazemos um convite para você que acompanha esse trabalho. Aqui na descrição vai ficar o link para você se inscrever na nossa lista VIP. Nós vamos abrir o atendimento, vamos Acho que travamos, Fernando. Você travou aí? do atendimento do programa Triunfo na Vida. Nós vamos ouvir a sua história e contribuir com um novo mapa. Abra um novo caminho. Você sabe que abrir um caminho, vai na floresta, tem que quebrar árvore aqui, quebrar árvore aqui, e você tem que ir. E às vezes você não consegue sozinho, você tem que ter alguém à sua frente indo com você. E o programa Triunfo na Vida, ele vai à frente para liberar o espaço para você, te ajudando, como numa selva, né? A gente vai na frente, liberando esse espaço e te falando, vai para cá, vira para lá, aqui é uma forma melhor de você se encontrar, porque muitas vezes você está, como dizia o meu pai, com aquela crença hereditária, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu me viro sozinho. E é isso que faz você continuar nesses mesmos resultados. Segundo Napoleão Hill, ninguém cresce sem cooperação. Por isso que eu estou aqui e agradeço muito, né, a participação da Rita, do Eu que Alexandre, agradeço. da Fabiane, né, de tantas outras pessoas que junto conosco, a Giovana, a Rai, que estão junto com a gente, porque nós crescemos nesse mundo com a ajuda dos pais. Vai para a escola, tem um professor. Né? Vai tirar a carta, tem um instrutor. Vai para o inglês, tem um professor de inglês. Vai jogar um golfe, um tênis, você vai precisar de alguém para te ensinar. Né? Pegar uma raquete, jogar um golfe. Você não vai conseguir sozinho.
E a mesma coisa para você dominar o seu cérebro, a sua voz interna. Você precisa de profissionais que tenham essa capacidade. Eu tive meus mentores e tenho os meus mentores. A Rita também tem os dela. E Oh. você vai esperar até quando? Para clicar no botão abaixo. Qual é a Agradeço sua Rita, escolha? E é isso aí, Rita. Qual a escolha que você faz hoje? Então, Fernando, agradeço mais uma vez esse convite em estar aqui com todos falando desse livro, né, dos ensinamentos da Louise Hay, incrível. E a gente estará semana que vem com mais uma parte dessa conversa aí sobre esse livro. Acompanhe a gente, deixa os comentários, diz aí o que vocês acharam, se já deu uma viradinha de chave, né? Se fez sentido aí com a sua história, com o que você precisa, os passos que você precisa dar, mas isso depende de você. E eu fecho de novo com a mesma pergunta: o que você escolhe hoje? E você? Gratidão, Rita. Gratidão, Fernando. Gratidão imensa. Estamos juntos. Fechou.